quarto ano de Geografia. Quem vos fala é a professora Jeane. Hoje iremos fazer uma pequena revisão do conteúdo da segunda unidade. O tema será o relevo do Brasil e a hidrografia do Brasil. O conteúdo se encontra na página 36 e 40. Como já aprendemos, o relevo do Brasil ele é bastante diferente de níveis entre os terrenos. Existem os terrenos baixos, os terrenos elevados, os planos ou acidentados. Isso porque ele sofre várias alterações. Essas condições naturais, como o vento, as chuvas, as atividades vulcânicas, os terremotos, seja pela própria ação do ser humano. Então, o relevo terrestre sofre essas alterações. Existem algumas principais formas de relevo, que são as montanhas, planaltos e planícies. Existem também as variantes do relevo, que são as mudanças ocorridas nas formas de relevo no decorrer do tempo geológico, como as depressões, as serras, as chapadas, tabuleiros, montes, os morros e patamares, e outras configurações como ilhas, vales e dunas. Nós aprendemos também que a superfície da Terra é bem diferente de um lugar para outro. É possível também perceber essas diferenças no solo brasileiro, que é bastante diferente um do outro, no aspecto físico, ou seja, na sua forma. Aprendemos também nesse conteúdo que o tipo de relevo que predomina o Brasil são os planaltos, as planícies, as depressões, as chapadas e as serras. Aprendemos que planaltos são superfícies planas ou levemente onduladas que estendem em terrenos elevados. Já as planícies são grandes extensões de terras planas ou levemente onduladas. E as depressões, que são aquelas áreas rebaixadas em relação ao nível do mar. São depressões absolutas ou áreas vizinhas, depressões relativas. As chapadas, elas são planas, com altitudes elevadas e lados que podem apresentar diferentes inclinações. Já as serras, elas são áreas elevadas e acidentadas formadas por rochas de naturezas diversas. Embora no Brasil apresente vários tipos de relevo, ou seja, alterações no formato físico da Terra, o Brasil não possui áreas de altas montanhas, como é o caso das principais cordilheiras do mundo, os Andes, na América do Sul, por exemplo, as Rochosas, na América do Norte, os Alpes, na Europa, e o Himalaia, na Ásia. No caso da hidrografia do Brasil, que foi um dos nossos assuntos dados que se encontra na página 40, fala sobre o estudo das águas de um determinado espaço, como as dos oceanos, por exemplo, dos mares, dos rios e dos lagos. Nós aprendemos que os oceanos e mares são grandes extensões de água salgada que contornam os continentes. O Brasil, aprendemos, que é banhado pelo Oceano Atlântico. E o litoral é a área de contato com as águas oceânicas. Aprendemos que o Brasil tem uma imensa área litorânea, a costa brasileira, que vai do Amapá ao Rio Grande do Sul. A hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço. Aprendemos também que os rios são correntes naturais de água doce que tomam a direção do mar, de um outro rio ou de um lago. Aprendemos que os rios existem várias partes, como a nascente, o afluente, as margens, o leito e a foz. O rio que nunca seca,
aprendemos também sobre ele, que são os chamados perenes. Muitos desses rios nascem no interior do continente e desembocam no mar. Existem também os rios que secam em determinada época do ano. São chamados de temporários. Em geral, esses rios nascem no interior do continente e lá mesmo desemboca. Existe também a bacia hidrográfica, aprendemos isso também no nosso assunto dado de hidrografia do Brasil, que são a bacia do rio Amazônia, do rio Tocantins, do rio São Francisco e do rio do Paraná. Aprendemos que os lagos e as lagoas são acumulações de água de grande ou pequena profundidade em depressões. Existem lagoas naturais e as lagoas artificiais. As lagoas naturais, aprendemos que são formadas por fontes naturais, que surge a partir de um olho d'água ou desvio de um rio. Já os lagos artificiais, que são construídos pela ação humana para obter algum progresso. Como exemplo, temos a barragem de Sobradinho, que foi construída para ter uma fonte geradora de energia elétrica e possui grande lago artificial em um dos seus lados. Existe outro tipo também de construção artificial, que é o açude, que é destinado a represar a água dos rios, das levadas ou da própria chuva para ser utilizado na agricultura, na indústria ou no abastecimento de povoações. Temos os lençóis freáticos, que são formados pela água que entra pelo solo e passa por várias de suas camadas, além de formar um reservatório de água no subsolo. As várias camadas do solo pelas quais essa água passa e é filtrada. Dessa forma, a água dos lençóis freáticos é considerada potável. E o que é uma água potável? É aquela própria para o consumo humano. Por isso, os lençóis freáticos são importantes e muitas vezes são a única forma de se obter água em um determinado local. Bem, criança, por hoje é só. A nossa revisão da segunda unidade com o tema O Relevo do Brasil e a Hidrografia do Brasil. Fiquem atentos agora que irei fazer algumas perguntas. Respondam, escrevam nos seus cadernos e me entreguem, ok? Vamos a elas. Primeiro, sobre o relevo. O que acontece quando muitas pessoas constroem suas moradias em morros? Imaginemos um morro bastante inclinado e que vem a chuva. A letra A, responda. Que problemas essas pessoas estão enfrentando? Letra B, como poderiam ser evitados esses problemas? Segundo quesito, em sua cidade, a água potável é bem distribuída ou há escassez? Comente sobre essa questão. Terceira questão. Escreva o nome dos elementos descritos pelas frases. Letra A. É todo o conjunto das diferenças de níveis entre os terrenos baixos ou altos, planos ou acidentados. Estamos falando de letra B. Região mais baixa que fica localizada entre as montanhas é o letra C. Terreno plano e elevado é chamado de letra D. Parte de uma superfície que se eleva em relação ao terreno ao seu redor. Chamamos de... Quarta questão. Escreva corretamente o local de cada parte do rio. Quinta e última questão. Escreva V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Iremos a ela. Letra A. Margem é o ponto onde nasce o rio. Essa alternativa é verdadeira ou falsa? Responda em seu caderno. Letra B.
Foz é o lugar onde o rio despeja suas águas. Essa alternativa é verdadeira ou é falsa? Letra C. Açude é um tipo de construção artificial para armazenar água. Essa alternativa é verdadeira ou é falsa? Responda. E por fim, a letra D. Lugares que são banhados pelo mar são chamados de nascente. Essa alternativa é verdadeira ou falsa? Responda todas essas atividades, tire foto do seu caderno e envie para mim. Bons estudos para todos e até a próxima aula!